E a petista, que a Dilma convidou, o PT convidou Paulo Guedes para ser ministro da Fazenda. Eu tinha ouvido falar disso. Mas o Meirelles, meu amigo, foi o formulador da política econômica do Lula. Tá, mas você foi ministro do Lula. Diferença faz isso. Todos nós sabemos que vocês, pelos bastidores, são todos amiguinhos. São tudo comparsas, compadres. Um janta na casa do outro, vai na festa de casamento. Vocês têm uma vida íntima. Todos os políticos lá dentro. Todo mundo sabe disso. Então o que que tem que o Paulo Guedes ia ser ministro da Dilma? Hã? Todo mundo sabe disso, que vocês são todos aliados. Então temos aqui que fazer um vídeo sobre o Ciro Gomes. Eu já vi boa parte desse podcast, se não todo. A gente que trabalha, né? A gente tem bastante tempo aí pra botar um fone de ouvido e ficar ouvindo as besteiras que esses caras têm pra falar. A gente tem que desmascarar, temos que ter voz. E eu vou pegar alguns trechos aqui do Ciro pra mostrar como ele é falso mesmo, ele é político, né, velho? Na cabeça desses caras são manobras políticas, que eles têm que se maquiar, vender, ser uma pessoa como aquele cara aí, o tal do Eduardo Leite, se declarou gay, numa campanha política. Tipo, como se fosse algum interesse público, se tu é gay ou se não é. Isso os homossexuais que eu conheci, que eu conheço, a maioria não fica saindo por aí falando que é isso, que é aquilo. Os homossexuais mais inteligentes que eu conheci, mais bem dotados, tanto de beleza quanto de capacidade mental, intelectual, eram pessoas, assim, que não precisavam ficar se amostrando. Num clima político fervente, vem esse cara do PSDB tentar agora se vender para a esquerda. Se vocês caírem nisso, vocês são muito idiota. Pelo amor de Deus, chega. Chega. Esses caras aí é só olhar as pautas que esses caras votam, pô. Eu não tô julgando o cara, ou o que ele é. Eu tô julgando a falsidade do ato dele de querer expor isso como uma certa manobra, né? Todo mundo sabe que ele quer ser da tal terceira via, quer ser da tal terceira via. Assim como o Ciro Gomes, esse picareta que a gente vai desmascará-lo aqui agora. Então, aos 1h25 aqui, ele tá falando que o PT foi o PT que quebrou o Brasil, pessoal. Ah, temos um Sherlock Holmes aqui. E ele explica aqui que os ministros eram todos iguais, que a gente sabe que eles são todos amigos, um fica trocando cargo com o outro. Aí ele vem falar o que você já sabe, pessoal. Ele vem reafirmar o que você já sabe. A gente não vê o Ciro Gomes falar do golpe de Estado que houve e essa sequência política que está havendo pós-golpe, a gente agindo como se houvesse alguma democracia. Ele não fala disso. Ele não fala do sistema do establishment, que é vindo de fora, principalmente do país em qual ele é formado, lá em Harvard, dos Estados Unidos, que aplica sua política, sua geopolítica externa aqui, no qual nenhum país pode se desenvolver como nação, principalmente da América Latina, América do Sul, aqui que eles consideram tudo um grande quintal para eles, doutrina Monroe. E ele não fala disso. Ele é tão estudado, né? Ele é tão dotado aí de tantos livros, e ele não fala disso. Aí ele vem aqui falar do quê? Do PT com uma narrativa de anticorrupção, que é a mesma narrativa que o Biden agora vai pôr, né? Que ele já anunciou, e não é à toa que tivemos uma visita da CIA aí, e ultimamente eles são tão cara de pau que eles nem escondem mais, né? Eles fazem tudo em público mesmo. E ele vem reafirmar o que o Sérgio Moro era, tá? Ele vem falar o quê? Da roubalheira, não sei mais o que. Toda aquela narrativa que a gente está cansado de ouvir. Vamos dar continuidade aqui. Tinha sido eleito naquela mesma eleição que o Lula foi eleito, em 2002, deputado federal do PSDB, do Fernando Henrique Cardoso, que tinha acabado de sair para o Lula, larga o mandato de deputado federal, vem formular a política econômica do Lula, depois é ministro da Fazenda do Michel Temer, que os petistas chamam de golpista, e depois vem ser secretário de Fazenda do Dória. Ele falou que os petistas chamam de golpista, ou seja, ele reafirma que o golpe que houve foi. Tá percebendo? Então, se a gente quiser ser bobo e ser enganado, ok, mas eu não vou deixar a população que quiser ouvir ser enganada. Vai todo mundo ter os tintim, eu conheço todos eles. E eu não estou satanizando, não. Quem era o ministro da Fazenda da Claro que não, Dilma? você tá no meio. Que quebrou o país. O PT quebrou o Brasil. Quer dizer, mas não foi ele que criou essa tragédia. Sim, eu também acho. Ele está agravando tudo isso. Quem criou essa tragédia foi o PT.
E assim, números. Quanto foi. Ah, lá vem ele com esses números. Então você vê que ele está repetindo aqui a narrativa que vem dos Estados Unidos, que vem de fora, que é essa mesma que a gente ouviu, mídia, fake news e tudo caralho aí sobre isso. Ele vem reafirmar isso, tá? Então, não sei nem se eu vou ver isso aqui mais, eu vou pular para outra parte aqui. É 1h31, ele fala essas baboseiras, ele vai dar uns números aqui que ninguém conhece, ele sabe que ninguém vai pesquisar sobre isso. Aí eles ficam rindo aqui, deixa eu botar logo onde eu quero aqui. Fusca por dia e a daqui tirava só um, a produtividade não era tão diferente, você protegia o mercado, dizendo que vai vender a Eletrobras que vai privatizar. É um estelionatário. Agora, se você pesquisar a venda que já foi feita, né? Esse flow aí foi antes da venda, que já venderam agora, Ciro Gomes. Inclusive, o seu partido votou a favor. Cai quem quer, pessoal. Cai quem quer. Então, ele está falando aqui sobre a industrialização que ocorreu no Brasil, tá? E das proteções, né, que eram feitas à indústria, como a indústria do leite lá, que o Bolsonaro falou que iria proteger, que tinham taxas, tributos para importação, né, do leite, para o pessoal não ficar comprando leite de fora, comprar o nosso. Aí o Bolsonaro tirou, porque é o livre mercado, né, o Estado não pode interferir. Aí os produtores de leite quebraram. E é assim em várias áreas, e isso ocorre em várias áreas. Então isso é o neoliberalismo. É a mesma política de sempre, pessoal. O Lula só segurou as ondas por alguns anos. Ele só foi um presidente bonzinho. Mas isso é a política que é imposta a nós. Nós fomos iludidos por alguns anos nós fomos iludidos por alguns anos de que podíamos ser um grande país. E eles deixaram, eles deram asa, né? Porque hoje não se pode mais simplesmente se enfiar um tanque lá e falar que vai tomar o poder, né? Eles porque é fraca, é inepto. O único partido de esquerda de verdade nesse país é o PCO, tá? É o único partido realmente que tem valores, porque o PT é uma mistura de liberalismo com mesquinharia, com movimentos apartes, LGBT, sem terra e não sei mais o que. É uma misturaiada. É a famosa união, né? De todos. É uma certa política, né? Correta, que deu certo por alguns anos, mas por inépcia, por ignorância, por falta de vontade ou por falta de conhecimento, essas coisas não duraram muito tempo. Rapidamente foi tudo destruído e nós voltamos à mesma estaca do Fernando Henrique na época do Collor. Até pior, né? Pelos números é até pior. Então vamos ver o que ele vai falar. Mentiroso, enganador, um traidor, e teve 57 milhões de pessoas zangadas, aborrecidas, são meus irmãos, que votaram nele, não votaram em mim. Mas eu respeito. Então eu estou pedindo aí só, vocês foram enganados, vocês não têm culpa. Que política. Ah, aqui agora ele vai passar um pano, né, para essas pessoas que não vamos nem ter esse mérito, porque defender isso hoje, após todas as canalices que foram feitas, não é mais você falar que não tem culpa. Você tem culpa sim. É um voto consciente, não é isso? Ao mesmo tempo que ele defende que o povo tem um voto consciente, que o povo sabe o que está fazendo, ele vem falar que vocês foram enganados pelo PT, vocês foram enganados pelo FHC, vocês foram enganados pelo Collor, vocês vão continuar sendo enganados, vão ser enganados. É isso que ele está falando. Engana as pessoas, infelizmente, é uma estatística muito alta. Então não fique com vergonha, mas porrada na cabeça. Porrada na cabeça. Mas aí, você chegou lá e viu o presidente, você quer fazer essas mudanças, ela tem que passar pelo Congresso. Ele não toca no assunto, ele acha que esses caras são muito idiotas e não vão conseguir compreender, e talvez o assunto fique chato, ou ele realmente se faz de pão. Se ninguém pergunta, eu não falo. Né? Romanticamente. Eu quero vir para essa parte aqui do 1h42. Ele fala uma coisa interessante que na época do Plano Real, os únicos que foram contras aí foram Lula, Bolsonaro e o Enéas. O que para mim é um grande voto aí que o Lula tem a favor. Então, se ele realmente foi contra essa farsa do Plano Real, que é um dólar pintado de real. É um dólar pintado com animais de estimação, né? Porque a gente não pode ter águia.
Não, bota aí um peixe, né? Bota aí um mico-leão. Sim, pessoal, é um escárnio, né? Só pra tirar uma onda mesmo. Então aí tá um voto favorável pro Lula aí, tá? Se ele estava realmente, eu não sei, eu não pesquisei sobre isso, mas se o Ciro tá falando, né? Não é mais, como era na minha geração, ser revolucionário, ser poeta, sabe, cantar bonito, tocar um piano, falar francês e tal, sabe? Falar bem no auditório, chamar as massas para a revolução. Isso é que era felicidade. Engraçado que perguntaram a ele sobre o liberalismo e ele simplesmente deu uma pirueta, um mortal descosta, uma nadadeira com 3 parafusadeiras e foi embora. Não respondeu. É coisa de político, né? Ele fica dando volta e não responde, né? Se ele é liberal, se ele gosta do liberalismo. Porque se ele falar isso, ele vai perder a esquerda, né? Que já está perdendo cada vez mais com esse discurso que ele está agora puxando para tal centro-direita que não existe. E nós sabemos bem o que é esquerda e direita, o que é centro, o que é acima, abaixo, no meio, é isso aí. Então, ele é uma espécie de Juan Guaidó brasileiro, tupiniquim, no plano da CIA, do FBI, dos Estados Unidos de... Tá, se der uma merda aí, a gente coloca esse cara aí, que é o nosso plano Tabajara. É o nosso presidente intitulado, né? Que eles vão lá e falam a besteira, o Bolsonaro dá um... É bem capaz, Bolsonaro dar um golpe aí, não militar, aquele velho modelo, talvez, mas sendo mais rígido. Sei lá, ele perde e a presidência não larga, por exemplo, sabe? Aí vem os Estados Unidos, vai largar o osso, né? Fala, bicho, esse cara ele tá fazendo merda aí. A gente colocou ele lá, mas agora ele já passou dos limites, não tem que dar um jeito nele. Aí eles vão e intitulam o Ciro Gomes, né? Ah, é o nosso presidente. Aí a meia dúzia de países reconhece, pronto. O contrário também. O Lula chega lá, eles falam que é uma ditadura comunista e intitula o Ciro Gomes aí como presidente interino, né? Esse é o termo certo, presidente interino. Então o Ciro Gomes é uma espécie de plano presidencial interino caso dê merda, Tabajara 2.0. E vocês viram o que aconteceu na Venezuela com ele, né? O Juan Guaidó foi chutado de lá. Que é um país forte, é um povo, dadas as dificuldades que realmente passam lá, mas são dificuldades que eles sabem que é para o bem maior, que é para o país deles ser livre. Nossa colônia, esse puteiro que é aqui, onde o Ciro Gomes vem aqui se intitular presidente do Brasil. Ele é isso, ele é vindo de lá, é mais um do plano, a tal terceira via. Essa porra desse PDT que ninguém sabe de que lado que é, esses caras, porque eles votam nas pautas mais favoráveis para o governo Bolsonaro, mas eles dizem ser contra. Ninguém entende o que é ninguém entende o que são esses partidos políticos, ninguém gosta desses caras. Esses caras não têm militante, além do PT e do PCO, são os únicos partidos realmente. A diferença é que o PCO não consegue poder. E o PT conseguiu, por isso que se vendeu mais. Porque numa colônia, você vai ser rei de uma colônia, presidente de uma colônia, você precisa se vender, não é isso? E o Ciro Gomes está querendo isso. Outra coisa interessante que ele fala é sobre por que tem tantos policiais, né? Só que a maioria dos policiais estão nas mesas, estão nos escritórios, nos departamentos, né? Nas delegacias e tal, não nas ruas. Então o Ciro Gomes, ele, sobre perguntado, né? Dessa área militar, como é que ele agiria. Então um dos planos dele é tirar esse monte de militar que tem, né? Que fica preenchendo multa lá o dia todo. E botar esses caras nas ruas. Pra quê? Pra oprimir mais. É isso, pessoal. Ele quer fazer uma espécie de Ceará no Brasil todo, porque Fortaleza é um estado policial. Todo mundo sabe disso. Esses vídeos que você vê pelo WhatsApp aí, dessas chacinas, dessas coisas parecidas aí, é tudo lá no Ceará. Essa corta-cabeça e corta-braço, não sei mais o que, é tudo lá no Ceará. Lá é uma mistura de milícia, né? Facções, milícia, facções, PM, que tá no meio disso tudo, que tem PMs honestos sim, mas tá no meio disso tudo, não sabe o que fazer, então age ajudando os dois lados, né? Você tá no meio, querido, só lamento, você tem que tomar lado. Tem que tomar lado. Vamos ver aqui, só para terminar aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Uma expectativa de consumo maravilhosa que entra
todos os buracos da minha cabeça, internet, cinema, não sei o que, eu dou conta de ficar correndo apertada que eu tenho. Culpa da sociedade porque não tem Não projeto. se trata de culpa, isso é uma responsabilidade que a política tem. Ah, tem. Tem projeto sim. O projeto é ser uma colônia. É um quintal. É um fornecedor de recursos. Me entrega tudo que você tem. Privatiza tudo aí. Coloca uns MBL, uns gato pingado aí. Faz uma revolução colorida. E continua com a guerra híbrida. Guerra híbrida tá até cansado agora, né? Todo mundo fala disso agora. Essa porra desse TV 247 não para de falar de guerra híbrida. Os caras tomaram um golpe, caíram de feio, estão se vendendo hoje aí, querendo entrar no poder de novo e estão falando de guerra híbrida. É uma brincadeira, pessoal. Isso aqui é uma brincadeira, é uma cirandinha. Tá todo mundo brincando. Então, e isso entra outro tema. Não, eu vou fazer em outro áudio. A política como linguagem do coletivo. Então, o projeto é esse. O Ciro Gomes sabe disso, cara. Ciro Gomes, ele é maçom. Ele é formado em Harvard. Então, ele sabe de tudo isso. Ele recebeu influências. Ele recebeu informações externas. Ele não tá de brincadeira aqui. E o slogan dele agora, para não botar um verde e amarelo na cara, ele pôs um verde. Pôs um verde meio caganeira, que é a melhor tradução para esse verde dele, aquele verde meio claro, né? Que ele quer chamar atenção agora. Ele quer chamar a atenção dos bolsonaristas, dos ex-bolsonaristas e dos ex-lulistas também. Ele quer esse polo de pessoas imbecis que não pensam, apenas tem político de estimação. Como o MBL tem. Como o Kim. Esses caras vivem de cortes da internet. Esses caras não são ninguém nas ruas. Eles só têm internet, só tem views. Nas manifestações que eles tentaram entrar, eles nem foram. Porque o PSDB... Você vê como é que esses caras são frouxos. O PCO com meia dúzia de pessoas, um vídeo aí, eles botam esses caras pra correr. Foi gente do PSDB aí nas últimas manifestações que houve, dia 3. Tem vídeos do PCO batendo nos caras aí, dando bandeirada. Porque ninguém quer mais esses caras no meio, eles querem se infiltrar no meio, mas isso é assunto pra outro vídeo. Desonerado sem os seus impostos. Então, se eu fosse um lord inglês, eu entenderia. O Brasil não tinha nada a ver com isso. Nós nunca tivemos um estado de bem-estar social, como o nosso povo deseja. Então, Exatamente. destruiu o velho modelo e a Nisso aí o Ciro Gomes está certo. Exatamente. vinda da Europa e dos Estados Unidos, que é É o que eu falo, pessoal. Ele é inteligente. Ele fala muita coisa boa, interessante, mas tem que saber filtrar. Que ele é mais um politicão que tá ali no meio. Entendeu? a esquerda brasileira se rendeu velho, interessado. E as outras ordens de consideração, lixo. Isso é um problema do mundo acadêmico e do mundo político, mas é de um período. E morreu. Esse modelo de escudo morreu. Morreu. Só o Paulo Guedes não sai daí. E acho que o Lula Petino também. Também, porque não deu. Ele sempre ataca, né, o Lula de tabela, mas é isso aí. Pelo Ciro chega de dar atenção pra ele.